Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos falar de pesquisas, mas, professor Zé Ernesto, tem que ser pesquisa científica. Boa noite. Boa noite. Tem que deixar claro? Bem claro. É pesquisa científica que nós vamos falar aqui. Exatamente, não é pesquisa de mercado. Não é pesquisa de mercado. Que não deixa de ser científica também. Que não deixa de ser científica. Professora Sueli Vilela, muito obrigado por aceitar o convite e vamos falar de bastante de pesquisa. Sim. Boa noite, Edmo. Boa noite, Zé Ernesto. Boa noite a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui participando do seu programa. Então vamos lá. Ainda dá para ficar falando nesse país que pesquisa científica é importante, que político que corta dinheiro de pesquisa está cortando o desenvolvimento do país, que quando está se cortando pesquisa, está mandando embora do país tantos cientistas que estão procurando outros mercados, ainda a gente tem que explicar isso para os políticos? Sim, acho que é sempre bom enfatizar que pesquisa, a Universidade de São Paulo, as universidades estaduais paulistas, elas têm do tripé da missão da universidade é a pesquisa e mais, além de você gerar este conhecimento, também o grande desafio é agregar valor a este conhecimento, é buscar a parceria com as empresas, transformando esta pesquisa em riqueza para o nosso país. Professor. Eu acho que o grande problema é a população descobrir o que é pesquisa. Para não falar que eu estou mentindo aqui, eu iria abrir dizendo assim, que os cortes eu pus P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Os cortes em pesquisa e desenvolvimento são amplamente divulgados sem reação da população. Claro. Foi o que eu ia começar falando isso. Porque o que a população faz, Ed, é pegar o resultado final de uma pesquisa. Ela compra um medicamento, ela toma uma vacina, ela resolve o problema de um asfalto que é de melhor qualidade, ela usa um programa de computador. Agora, antes dela usar, isso foi pesquisa. E ela não sabe que isso foi pesquisa. Tem muitas pessoas que têm imagem de pesquisa, como o professor Pardal da revista do Pato Donald, que fica imaginando coisas. Não. Quer dizer, com pesquisa, você desenvolve e você oferece à população um resultado que melhora as condições de vida. Vocês que trabalharam, a senhora especialmente como reitora da USP, que foi o Zé, pesquisador por natureza na USP de quantos anos, professor Dutra e companhia limitada, né? Hoje me parece que quando a gente começa a ver estudos, quando a imprensa informa, olha, está começando a surgir um resultado de um estudo na universidade tal, qualquer que seja ela, parece que esse fato está raro. Antes eu via mais isso. A impressão que eu tenho é que falta ainda na imprensa profissionais que transfiram a linguagem científica para a comunidade. Depois que o saudoso professor morreu, se escrevia na Folha, me esqueço o nome agora, você tem poucas pessoas escrevendo sobre ciência e tecnologia nos grandes jornais. E é uma arte, porque você transferir uma linguagem científica uma linguagem compreensível para a população, não é fácil. Professora, a gente tem alguma... desculpa. Eu queria complementar. Claro. Na verdade, a divulgação científica é o grande desafio, tanto para as universidades, assim como para a própria FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu estou há 12 anos no Conselho Superior da FAPESP e 2 anos atrás foi feita uma pesquisa pelo Datafolha. Quem conhecia o quanto da população sabe o que significa a sigla FAPESP e qual era o objetivo da FAPESP. Nossa, e 5% apenas da população sabe o que é a FAPESP e qual a sua missão. Então, isso mostra a necessidade, cada vez mais,
das universidades, de mostrar o que nós fazemos e qual o impacto daquilo que nós fazemos para elas. É como o Zé Ernesto ele disse, ele sabe da vacina, mas ele não sabe daquele histórico, de aquilo foi resultado de vários anos de pesquisa em laboratório, para depois chegar até o humano, inclusive pesquisas em animais de laboratório. Então, eu acho que falta esse link e ter ainda mais divulgação para que a sociedade tenha, inclusive, a real dimensão da importância das universidades. Eu sou um crítico severo da imprensa, e aí deixa eu arrumar o rolo com meus amigos e meus colegas. Essa briga eu compro. Eu sou um crítico, mas, ao mesmo tempo, é aquele tal negócio, né? Quando você fala assim, nós temos alguma revista do CNPq, da USP, que divulga isso? Tem. A FAPESP tem uma revista. E por que não chega na mão da imprensa, essas revistas? Porque é muito bacana. Eu estou lá, a revista Nature veio falar de uma pesquisa feita no Brasil. Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós também temos culpa na universidade. Sim. Porque nós não temos também um treinamento apropriado para chegar à população e comunicar o que nós estamos fazendo. É muito difícil você ter um docente. Com frequência, colegas seus da imprensa me ligam e falam assim, me dá uma dica para eu procurar alguém na universidade. Você tem que sair correndo atrás, porque o cara foge. Ele não quer falar? Não quer. Porque se ele está trabalhando com um ratinho, vendo uma glândula, uma reação química, ele acha que ele não consegue transferir aquele conhecimento para um futuro que pode dar. Certo? Agora, deixa eu te dar um palpite, claro. Senhor Lee, me permita. Nós sempre falamos que o governo tirou dinheiro de pesquisa, ou que a FAPESP está com problemas, etc. Quantas universidades particulares nós temos no Brasil? Um monte. Quanto que essas universidades investem em pesquisa e desenvolvimento? Deve ser muito pouco. Nos Estados Unidos, grande parte das universidades são particulares. Então, Zé... Mas eles investem em pesquisa e desenvolvimento. Mas você morou lá. Uhum. Você morou lá nos Estados Unidos. Não sei se a professora não morei. Viveu por lá. Pouco tempo. Eu vi um número da Universidade de Stanford, por exemplo, que é assustador. O investimento e a produção da universidade, o que ela oferece em termos de produtividade, eu fiquei assustado perto do Brasil. Uma universidade. Claro. Me assustou. Claro. Né? Aí eu chego aqui e olho. O presidente da Academia Brasileira de Ciências disse que em 2010... Não, perdão. O orçamento de 2018 é o orçamento de 12 anos atrás na pesquisa. E que em 2010 nós investimos 10 bilhões de reais em pesquisa. É pouco. É pouco. Porque se você analisar aqui, por exemplo, que União Europeia, Estados Unidos é 0,3 a menos, mas a União Europeia pretende investir até 2020 3% do PIB em pesquisa. Ora, vamos lembrar, o Brasil tem um PIB para esse ano previsto em 6,5 trilhões de reais, previsto para esse ano. Ou seja, se você for procurar 10 bilhões de reais, 3 bilhões e 200 mil reais é 0,0000, e aí eu não sei quantos zeros vai ter que pôr para achar quanto é que nós investimos em pesquisa. Enquanto os outros lá vão investir 3 de um PIB muito maior. Esse é o CNPq. CNPq. Agora você tem a FAPESP. Sim. Isso. Você tem a FINEP. Talvez seja um pouco mais. CAPES. Talvez seja, mas é muito pouco ainda. E a outra coisa que existe também, falta no Brasil, é de a iniciativa privada se aproximar da universidade e a universidade se aproximar da iniciativa privada para financiar também. Mas eu quero chegar aí. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até lá. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa:
saúde e colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Olá, estamos de volta aqui com o nosso papo. Eu prometi ao professor Zé Ernesto que nós íamos falar sobre o investimento da iniciativa privada no setor de pesquisa científica, mas ainda a professora Sônia quer falar um pouco ainda dessa parte de cortes. Sueli, desculpa. Olha, eu vejo que no Brasil, ciência e educação precisa ter o que eu chamo de verba carimbada. Caso contrário, ocorrerão desvios. A educação recursos. Tem, né, professora? A educação mas não tem, adianta. a educação tem, a saúde também. A ciência, a FAPESP é a exceção, porque 1% dos impostos do Estado de São Paulo vão para a FAPESP, que tem aí um orçamento anual em torno de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Então, a FAPESP ela acaba sendo um exemplo de financiamento de pesquisa. Diferente das demais FAPs, porque nós temos FAPs em vários estados que não têm essa garantia desse recurso. O que é FAP? FAP é Fundação de Amparo à Pesquisa, de vários estados. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, tem essas fundações. A FAPESP é a única que tem, constitucionalmente, pela Constituição do Estado, 1% dos recursos. Isso tem garantia de financiamento da ciência. E isso é muito importante. A senhora vê que a senhora falou 1 bilhão e pouco. Isso. É 1/3 do investimento nacional. Sim. É absurdo o que o governo federal faz com esse dinheiro, porque se nós olharmos países como China, Singapura, Coreia do Sul, Israel, têm comprometido alguma coisa em torno de 3%, Estados Unidos 2,7%. Mas 2% de um PIB de quanto? Que, pelo amor de Deus, são trilhões de dólares, né? É uma loucura. Mas países de menor porte procuram, aí entra a educação no meio, porque a gente vai falar da Coreia do Sul daqui a pouco, aí entra a mistura da ciência, tecnologia, desenvolvimento e educação. Zé, você queria falar da iniciativa privada? Não, eu acho que, por exemplo, o que você tem? Existem nós, nos dois lados, na universidade e na iniciativa privada. A iniciativa privada porque compra tecnologia pronta, compra tudo pronto, de fora. E a universidade tem um certo ranço com a iniciativa privada. A universidade tem. Por exemplo, porque ela olha a iniciativa privada como predadora? Não, como se você fosse obrigado a fazer na universidade o que ela pede, é o contrário. Por exemplo, na Harvard, no MIT, anualmente tem um simpósio em que eles apresentam pesquisas feitas na universidade. E eles convidam industriais do mundo todo para assistir. E os pós-graduandos apresentam. O industrial, o dono do capital, ele vê o que está sendo feito e compra alguma coisa e continua a pesquisa. Porque os grandes laboratórios farmacêuticos de pesquisa acabaram. Eles compram na universidade. Os grandes laboratórios farmacêuticos não têm... É mais vantagem investir nas universidades do que manter
um setor inteiro de pesquisa. O que acontece é o seguinte, o indivíduo faz uma tese que ele descobre uma molécula, certo? Ele, com o seu professor, desenvolve uma parte. Aí o laboratório compra e desenvolve a fase 3, fase 4 e vende a coisa. Nós temos... As pessoas pensam que pesquisa é alguma coisa remota. Não. Vejam o exemplo que nós tivemos no Brasil. O ano passado, ou retrasado, quem foi a mulher mais importante em pesquisa no mundo? Uma brasileira que descobriu que as crianças que nasciam com microcefalia, as mães tinham tido Zika. Ela era uma obstetra. Mas ela fazia pesquisa, porque ela tinha curiosidade. Mas nós temos febre amarela. Por iniciativa própria, ela fazia pesquisa? Claro. Sem universidade? Ela estava na universidade, mas para você ver que tem uma correlação entre Zika e macrocefalia, tem que ter pesquisa, é estado de espírito. O indivíduo precisa estar preparado para... Por quê? Como? Como é que isso está acontecendo? Não é aquele monte de bolinha no laboratório, um microscópio de bilhões de dólares. Claro, chega uma fase que precisa disso, mas ele precisa ter curiosidade. Nós estamos vivendo no país febre amarela. Agora que vamos pesquisar se o outro mosquito está pegando o vírus, isso poderia ter sido feito antes. Mas eu penso, Edmo e Zé Ernesto, que o Brasil, tanto a universidade, ela precisa estar mais aberta e mostrar para o empresário aquilo que nós temos competência para fazer, e temos muita competência, e o inverso, o empresário também vir à universidade. Claro. Eu acho que isso é que vai abrir essas possibilidades. Ambos precisam estar abertos. Nós temos que fazer para atender o que a sociedade precisa, o que os empresários precisam e vice-versa. Então, é essa parceria. E hoje a universidade, aqui o Brasil, ele está evoluindo bastante, eu diria, por exemplo, as startups. O que são as startups? São exatamente empresas nascentes de base tecnológica e que consolidam essa parceria, o setor público com as empresas. E tem evoluído e tem crescido. Nós temos aí dados de 2015 que mostram crescimento em 6 meses de 18%. Quer dizer, isso para o Brasil, para a realidade do Brasil, são números que causam assim, um ânimo. Eu acho que estamos caminhando bem. Obviamente que quando comparamos com a MIT, né, eu acho que nós ainda estamos muito distantes. Não dá para comparar. Agora, nós também precisamos comparar. Vou falar de uma outra coisa que gera pesquisa. O Zé Ernesto sabe muito bem que a pesquisa nas universidades, elas surgem de onde? Desse binômio pesquisa pós-graduação. 85% da pesquisa no Brasil é oriunda da pós-graduação. Então, é isso que nós temos. E nós temos um sistema de pós-graduação no Brasil consolidado, de qualidade. A USP tem uma grande responsabilidade sobre isso. 28% da produção científica brasileira é gerada da USP, é gerado desse sistema de pós-graduação. Só para dar uma dimensão, comparando... Mestrado e doutorado também. E pós-doutores também, que temos aí investido, né, bastante nos últimos anos. Não, mas só para que a população sinta qual é a magnitude disso, o impacto na formação de doutores, a USP ela forma doutores mais que todo o estado do México. Então, isso tem um impacto muito significativo. E são esses pesquisadores que vão realmente gerar esse conhecimento e trazer benefício para a sociedade. Então, vejo que nós estamos caminhando, os passos são mais lentos, mas é essa cultura que nós temos que buscar e sedimentar. Deixa eu só chamar o intervalo. Mas aí tem um nó. Tem um nó, tem vários. Nós formamos doutores, nós não conseguimos contratar todos, é óbvio. Isso, fixar os doutores, eles obviamente. Eles vão para a universidade privada e param de fazer pesquisa. Isso. Ou são captados pelo exterior Isso. Também, que quando os nossos jovens formados nas nossas universidades brasileiras, eles quando vão para o exterior, eles são convidados Deixa eu chamar o intervalo, a fixar lá. Senão eles me cortam o pescoço. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar.
Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberbal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Isso aqui pegou fogo, porque até eu fui me informar. Então, por que as universidades privadas também não oferecem resultados em pesquisas, né? Ou até não são obrigadas, mas aí o professor Zé Ernesto, a professora Sueli, estavam dizendo que a formação lato sensu não exige esse tipo de formação. Quer dizer, também aí fica muito conveniente, né? Aí ninguém ajuda, ninguém obriga, ninguém faz nada. E as universidades brasileiras, a gente sabe o tamanho do resultado que isso oferece. Voltando para a iniciativa privada, eu vou fazer uma comparação grosseira para vocês. Mas eu queria saber onde é que está o gap, que a iniciativa privada não chega com tudo ou como poderia chegar nas universidades para o investimento em pesquisa. Eu estive visitando a penitenciária de Araraquara e eles oferecem a possibilidade para várias indústrias se instalarem na penitenciária e fazerem produção, indústria de produtos, onde se paga um salário mínimo para o preso, reduz a pena do preso, ocupa o preso, sem imposto, não incide imposto. Esse dinheiro vai direto para a família do preso. A empresa não paga imposto de renda, INSS, fundo de garantia, não paga nenhum encargo e as indústrias não chegam para usar esse benefício. Não tem segurança, porque a segurança está lá dentro. Não precisa contratar segurança, câmera, guarda, não precisa pôr cerca, não precisa pôr nada na empresa. E as empresas não chegam para utilizar aquela mão de obra barata, grátis, para fazer os seus produtos. Pouquíssimas empresas. Então, me veio isso na cabeça. Onde está o gap que não tem essa aproximação? Eu acho que com a globalização, né, fica muito mais fácil para o empresário ele comprar alguma coisa pronta, né? Ele compra pronto. Professor, tem que investir. Eu volto a insistir na comunicação, a divulgação. Temos que divulgar mais o que fazemos. A universidade, eu vejo quando, por exemplo, quando nós vamos criar um curso novo. O que você pensa? Você pensa internamente? Então vamos ver aqui no campus. Nós vamos criar, o que nós precisamos criar aqui no campus de Ribeirão Preto? Então nós vamos olhar internamente. Obviamente que nós olhamos externo, mas o fator interno ele é muito forte. Nós vamos olhar aqui, por exemplo, o que falta aqui. Então, falta uma engenharia aqui em Ribeirão Preto para que nós possamos produzir equipamentos para diagnóstico, kits para diagnóstico, que tem uma tendência, né, muito grande aqui, a área da saúde. Então, nós olhamos interna. Nós temos que olhar mais externamente. Por mais que a USP ela vem buscando esse olhar externo, essa parceria com a sociedade, ainda falta muito. Ele tem que aproximar. A universidade, o pesquisador, ele tem um pouco de receio de se aproximar do empresário e vice-versa. Nós temos que quebrar. O que nós temos que fazer é criar uma ponte
permanente, uma ponte sustentável entre a universidade e a empresa, para que efetivamente esse conhecimento seja transferido e que a sociedade perceba isso com maior intensidade. Mas eu te falei que eu sou crítico da imprensa e acho que a imprensa busca um sensacionalismo desgraçado, desnecessário, mas a população quer essa mazela lá na televisão, lá no jornal, lá na rádio. Ela quer ver essa desgraça. Mas eu acho que a imprensa não se nega. Quando a universidade liga e diz, nós estamos com andamento aqui de uma pesquisa com 30% andado, acho que vale a pena divulgar, a imprensa vai lá e cobre. A imprensa dá essa cobertura. Assim, acho que o problema não está na imprensa, né? Como o Zé Ernesto ele falou, é um pouco da cultura do professor. É um pouco da... Porque quando você vai falar da sua pesquisa, nós temos uma outra dificuldade. Você precisa transformar esse diálogo que é científico numa linguagem mais popular. E isso você tem uma certa dificuldade. O pesquisador, ele tem uma certa dificuldade nisso. Porque eu posso ficar aqui falando em termos muito técnicos e que a população muitas vezes não vai entender. Nós não vamos atingir o objetivo de mostrar para a sociedade o real impacto. Então, eu nem digo que a imprensa, eu acho que um pouco nós... do professor ser um pouco mais preparado para isso. Nós estamos mais preocupados em fazer pesquisa, em ministrar aula. Tem que ter alguém, exatamente. Chama-se assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Nós já temos no HC. A USP tem também, né? A FAPESP tem, assessoria faz com competência. De imprensa. É um profissional de imprensa que faz o press release e manda para todo mundo. Agora, ele procura um professor e fala, professor, o que o senhor está fazendo? Você tem que explicar para o jornalista. Não entende absolutamente nada, claro. Em termos... E outra, o professor universitário precisa ser um pouco mais sonhador. Isso que eu estou fazendo aqui com esse bichinho pode se transformar numa solução para uma doença no mundo, que é o que ele está querendo fazer. Ninguém está querendo fazer coisa pequena. Mas ele tem que arriscar. E o pessoal elogia muito a biodiversidade nossa no país. Sim. Eu acho que nós temos aqui um potencial enorme para o desenvolvimento de pesquisa, porque tem tanta coisa que nós nem sabemos que temos ainda, está se descobrindo tantas coisas diariamente, e com essa biodiversidade acho que a gente pode andar um pouco mais, né? Sim. Eu trabalho com animais peçonhentos. Com serpentes, e tem um potencial enorme de proteínas que são com aplicação biotecnológica. Nós temos, agora, foi recentemente publicado, a FAPESP divulgou uma proteína, que na verdade ela é uma toxina, ao mesmo tempo que ela é uma toxina, ela tem uma ação contra o vírus da hepatite. Então essas coisas são importantíssimas. Então, essa biodiversidade é fantástica. Nós temos que conseguir. E muitas vezes também, pela cultura da universidade, nós queremos publicar. Porque nós somos cobrados por publicações. Moeda corrente nossa. E à medida que você tem uma molécula dessa e você divulga, você não pode mais patentear esse produto, porque ela já teve uma divulgação. E muitas vezes tem um aluno que ele precisa terminar o doutorado, para ele conseguir uma bolsa de pós-doc, ele precisa publicar, a patente vai demorar. Então, também tem essas circunstâncias que influenciam. A importância disso. Professora, chegamos no final. Muito obrigado pela sua gentileza, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos voltar nesse assunto. Terminou? Terminou. Que pena, né? Que pena. Agora que mas vamos voltar. Eu tinha tanta coisa para falar e me chamou muito a atenção da Coreia do Sul. Mas eu quero agradecer e eu prometo que nós vamos voltar com vocês. Vamos ver se o professor Zago vai poder colaborar com a gente também, né? E semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.